a sequência de jogos agora, que o Fluminense novamente tem jogo importante no Morumbi, depois vai vir o sorteio da Libertadores. Quando você se sente já 100% para esse período? Olha, a questão de se sentir 100%, acredito que na minha carreira eu nunca me senti 100%, porque sempre tem uma dorzinha, sempre tem alguma coisa assim. Tenho 35 anos também, mas me sinto confiante, que eu acho que é o mais importante. Tive um período fora, mas me dediquei ao máximo para voltar o mais rápido possível e fiz de tudo para poder voltar o mais rápido a jogar, a treinar, me sentir importante. Mas agora acredito que a gente está melhorando, tem muita coisa para melhorar ainda, mas estamos bem com a gente. A gente está bem, como posso dizer, entre nós a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe onde a gente pode melhorar, então, independente, por exemplo, do resultado hoje, a gente sabe que a gente tem melhorado bastante. Boa noite, Diniz. Boa noite, Marcelo. Minha pergunta é para o Fernando Diniz. A gente estava acompanhando a coletiva do Thiago Nunes e uma frase dele já foi repetida também pelo Sampaoli e também já foi repetida pelo Luiz Castro, que é: a gente forçou o Fluminense a jogar com bola longa porque eles não sabem fazer isso. Minha pergunta para você é: você acha que isso de fato tem sido um problema do Fluminense e condicionou um jogo mais enrolado no Maracanã? É difícil falar sobre a opinião dos outros. O Fluminense sabe jogar, tem uma preferência por sair com bola curta. E a gente sai com bola longa. Depois do segundo tempo, quando a gente viu que a gente não sai jogando curto para poder o adversário levar vantagem. Quando a gente viu que não estava conseguindo levar vantagem, a gente fez bolas longas, ganhamos a segunda bola e atacamos o Sport Cristal, e no campo deles a gente teve bastante soberania quando a gente estava com a posse no campo de ataque. O time sabe jogar das duas maneiras. A gente tem uma preferência por sair jogando curto. Hoje a gente já tinha indicação para a gente sair com bolas mais longas. Depois que deu uma parada, eu consegui orientar o time para fazer praticamente só bola longa. E a gente fez bolas longas no segundo tempo e levamos vantagem em muitos lances de bola longa. A gente tem uma preferência para sair jogando com bola curta. E outra coisa, assim, a gente, mesmo os times sabendo, talvez o Sport Cristal hoje teve uma surpresa de arriscar muito. Uma marcação, eles não tinham praticamente nada a perder, então eles tinham que arriscar, eles arriscaram uma marcação alta, de uma maneira, um risco muito alto. E a gente talvez não estivesse tão preparado para isso, e um jogo bastante nervoso, a nossa chance de erro ali estava diminuída, e por isso que a gente não conseguiu, travou o jogo um pouco. A gente não jogou com o conforto que a gente gostaria. E a gente também não estava esperando que a marcação seria tão agressiva, como foi o primeiro jogo da Copa do Brasil, que o Flamengo marcou a gente muito forte. A gente também teve dificuldade. No segundo tempo, o Flamengo marcou mais forte ainda, a gente não teve problema nenhum com a saída. Então, isso é uma coisa que depende muito de como você consegue construir o time para enfrentar os adversários. Então, eu admito que a gente não esperava uma marcação tão agressiva do Sport Cristal, e uma vez que eles tinham que arriscar tudo, principalmente depois que a gente fez 1-0, eles acabaram se atirando mais e que nos criou algumas dificuldades. Boa noite, Fernando. Boa noite, Marcelo, Caio, do Super Esporte. Fernando, queria saber de você, agora que praticamente o primeiro semestre já foi fechado, assim, com o final da fase de grupos, o balanço que você faz desse semestre até aqui, os pontos altos e pontos que você considerou mais baixos, e o que faltou hoje para o Fluminense sair com a vitória nesse jogo contra o Sport em Cristal? Eu acho que o saldo é bastante positivo, a gente tem uma conquista enorme, Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, quando você vai numerar, são todos iguais, mas a maneira como o Fluminense conquistou, ela vai ficar marcada para sempre. Os 4-1 em cima do maior rival. A gente classificou como líder da Libertadores, saiu da Copa do Brasil para o Flamengo, que tem um time com bastante qualidade, e a gente está na parte de cima do Campeonato Brasileiro, com os números problemas que a gente teve nos últimos 40 dias. A gente teve bastante gente fora, agora que a gente está praticamente com o time todo disponível para poder seguir na temporada, e acredito que a gente vai ter bons números daqui para frente.
E o time foi... E nesse tempo que a gente colheu alguns resultados amargos, a gente teve desempenhos muito bons, alternando desempenhos muito bons e desempenhos ruins. E a gente conseguiu se sustentar. Acho que o time mostrou muita força nesse período de baixa nos resultados e a tendência de crescimento daqui até o final da temporada. Boa noite, Diniz. Boa noite, Marcelo. Você falou sobre esses resultados amargos, né? E nos últimos 11 jogos foram apenas 2 vitórias, tendo levado gol nos últimos 10 jogos. Eu queria... A queda, né? Os resultados ruins dizem por si só, mas eu queria saber de você se há também uma queda de desempenho. Você comentou sobre o desempenho, mas além dos resultados, da sequência negativa, para você, o que se deve a essa queda de desempenho também? Então, eu acho assim que está parecendo um disco riscado. Aí você pega o recorte que é conveniente para você de 11 jogos. Se eu pegar o recorte mais recente, que é o que interessa, que o time passou por aquela fase, agora dos últimos 4 jogos diminuiu 2 e empatou 2. Classificou em primeiro na Libertadores. Você faz um recorte, como muitos têm feito, extremamente negativo. Extremamente negativo. Puxando o time para baixo. Contra o Bahia, em termos de desempenho, pelo que você pega no Campeonato Brasileiro do fim de semana, quem teve uma superioridade tão grande como o Fluminense teve jogando contra o Bahia, que tinha ganho do Palmeiras o jogo passado, os 30 primeiros minutos, e depois foi bem melhor que o Bahia, jogando com a menos, até metade do segundo tempo. Esse é o recorde que eu acho mais lúcido e mais justo você fazer. Agora, você quer carregar 11 jogos para trás para falar o que você está falando? Eu acho que não tem sentido. Se a gente vai ganhar o próximo jogo, aí vai ficar, daqui a pouco vai esperar a matemática. Hoje o time não teve um desempenho do jeito que a gente gosta. Jogou abaixo, contra o Bahia jogou muito bem. E hoje jogou abaixo, mas soube jogar o jogo. E a gente teve muito mais chance de fazer o gol do que o Sport Cristal. No segundo tempo a gente teve pelo menos 3, 4 chances bem claras. A gente teve dificuldade na saída. O nosso principal problema hoje foi a saída, que é o nosso carro-chefe. Porque a gente joga com um bom adversário. A gente vai jogar contra o São Paulo no Morumbi, talvez se empatar ou ganhar, que você pode ganhar, empatar ou perder. Aí vai voltar 12 jogos. Vamos fazer uma pergunta, que desde que tinha 7 jogos, vocês estão fazendo essa pergunta. Nos últimos 4 jogos, o time ganhou 2, empatou 2, o time classificou em primeiro nos grupos mais difíceis da Libertadores, fez uma partida, mas excelente, excelente. Se a gente tivesse numa tarde melhor, tinha enfiado 4-5-0 no Bahia no primeiro tempo. Aí você vem pegar o retrospecto negativo para botar hoje, parecendo que criar problema, como criaram tantos problemas aí semana passada. Pô, para um pouquinho, que seja um pouquinho mais coerente, um pouquinho mais justo com aquilo que está acontecendo. A gente vai ficar puxando só o lado negativo, não tem sentido nenhum. Boa noite. Boa noite, Diniz. Vou na frente aqui. Boa noite, Diniz. Marcelo, parabéns pela classificação. Primeiro para o Marcelo. Marcelo, você está disputando sua primeira Libertadores e o Fluminense, para muitos, caiu no grupo da morte. Eu queria que você fizesse uma avaliação dos adversários que você pega aqui, né, nessa Libertadores, até comparando com o que você pegou há 17 anos jogando na Europa. Como é que você vê esse nível dos times sul-americanos aqui? E para o Diniz, eu reparei no primeiro tempo, no segundo tempo, momentos que você chamou todo mundo assim na beira do campo para falar com o time, né, nesse período. E se é a tensão que você acha que estava mais atrapalhando esse time, o que você sentiu? A tensão estava muito atrapalhando os jogadores por causa dessa questão da classificação, não podia tomar gol, enfim. E só queria te dar também a oportunidade de falar, o Eduardo Barros já falou no último jogo, porque você não estava, mas em relação a problemas de bastidores e tal, queria que você pudesse falar também, comentar sobre esse assunto. Acho que não tem como comparar muito, são campeonatos diferentes, mas são os melhores assim a nível de clubes, né? E a avaliação que eu faço é que não tem jogo difícil, não tem jogo fácil. Todo jogo é uma final, todo jogo é uma guerra. Hoje, para classificar, foi bem difícil. Todos os jogos, jogo com altitude, jogo fora de casa, o horário mais tarde, em 3 dias tem que jogar. Eu acho que esse é o sabor gostoso que tem
de jogar aqui. Estou muito feliz de poder jogar disputar minha primeira Libertadores. E estou com muita vontade, como se eu tivesse 18 anos. É claro que não tem 18 anos, tem 35, mas a vontade é a mesma quando eu comecei lá atrás no Fluminense. Eu, em relação ao Thiago, a primeira pergunta, o jogo eu achei o jogo bastante nervoso para a gente. A gente está saindo de um momento com poucos resultados positivos e era uma partida extremamente decisiva. O jogo era o jogo mais importante da temporada. Né? A gente fez 1-0, talvez se virasse 1-0, a gente com um pouco mais de folga, a gente teria um desempenho melhor. Eu achei que o time, estava todo mundo muito mais preocupado em não errar do que procurar fazer com que o jogo fluísse, que é a maneira que a gente consegue jogar melhor. Mas, sobretudo, o time conseguiu suportar. Se você ver chances claras de gol, tiveram muito poucas, a gente teve as melhores chances. E é um adversário que, eu repito, eles criaram dificuldades lá para o River. Por aquilo que pareça, quando estava 11 contra 11, foi o melhor momento deles, saíram ganhando. Depois perderam um jogador, e acho que a estratégia acabou se complicando um pouco e o River conseguiu ter uma soberania no jogo deles lá. Acabaram ganhando na altitude, fizeram um jogo extremamente parelho com o River lá, um jogo lá em Lima. Então é um adversário bem treinado e com bons jogadores. E a de Libertadores é assim. É importante a gente ter classificado em primeiro no grupo, como você disse aí, não sei quem que falou, apontado como o grupo da morte. Em relação ao que aconteceu, essa grande boataria, para mim é uma coisa que eu luto a vida inteira para a gente, e vou continuar lutando enquanto eu estiver militando no futebol, porque a gente tenha mais respeito e coerência com as pessoas que estão dentro. De tudo que saiu, tem muita coisa assim que é mentira, absolutamente mentira. Por mais que tenham fontes, porque da fonte, como o Eduardo falou do telefone sem fio, eu acho que, falando a grosso modo, acredito que o jornalista, tem fonte, quer fato, mas ele tem que investigar a verdade. Saiu muito pouca verdade daquilo que aconteceu semana passada. Então, a gente pega os momentos que o resultado não está vindo, a gente fica muito mais preocupado em vender qualquer tipo de notícia do que apurar a verdade. Então, achei que a verdade foi muito mal apurada, porque muito pouco verdade, porque eu estou aqui dentro. Então, assim, um vai falando, cada um fala o que quer. Assim, então, eu não... Daquilo tinha, assim, uma coisa que fica botando para fora, assim, o que a gente tem, o maior patrimônio que a gente tem é o torcedor. E o torcedor, vocês alimentam eles de informação. Mas tinha mais desinformação do que informação naquilo que saiu. Por mais que acha que está dando informação, como tem um monte que sai aqui no Fluminense, um monte de coisa, desde que eu estou aqui, que sai que não tem assim, conexão nenhuma com a realidade. E às vezes o jornalista fala uma coisa e outro jornalista fala outra completamente diferente do mesmo fato. Então isso não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Eu tenho o maior respeito pelo trabalho de vocês, mas quando vocês têm esse tipo de atitude, vocês não respeitam quem está aqui desse lado. Porque tem muita coisa ali que não tinha condição nenhuma. Uma daquelas que saiu, que o Eduardo Barros foi cobrado pelo Paulo Angione. Assim, uma coisa feia, sabe? São duas pessoas da minha grande intimidade. Sabe? Você passou longe. Uma coisa que eu nem me lembro, conheço o São Paulo Angione há quase 30 anos, não me lembro do seu Paulo Angione chamar alguém para questionar esse tipo de coisa. Mas vai colocando, e vai colocando coisa. Essa é uma delas, assim, que é fato, é uma coisa assim que não tem como... achou, não tem achismo. É uma coisa que absolutamente não aconteceu. Então vai plantando notícia, e o que a gente tem de melhor que o torcedor tem problema interno, relataram problema interno, meu com a comissão permanente. É o melhor momento que a gente vive. E para o conhecimento de vocês, esse é o melhor momento que eu tenho no Fluminense com a comissão. Porque os bons times e as boas pessoas, elas se fortalecem quando vê um momento ruim como a gente estava vivendo. Então a gente teve muito mais harmonia do que a gente tinha até antes, porque não tinha euforia. Estava todo mundo tentando fazer o melhor para a gente sair bem dessa situação. Então a minha relação com todos no Fluminense, absolutamente todos, é de entrega máxima. Então não teve esse negócio que ficou uma coisa, aí cria uma situação que não tem sentido nenhum. E o torcedor fica exposto a esse tipo de desinformação. E a gente não fala todo dia, também a gente não tem desejo de falar todo dia. O que a gente quer é que vocês relatem aquilo que é condizente com a realidade. Diniz, boa noite, Diniz, boa noite, Marcelo, parabéns aí pela classificação. Diniz, o Fluminense passa em primeiro do grupo, né? Mas ali, após o apito final, a gente ouviu aplausos, mas também algumas vaias ali da arquibancada
Você acha que é uma pressão ali, uma expectativa muito grande para uma competição como Libertadores, uma pressão até fora do que era o normal para uma competição para Libertadores, por resultado? Essa vaia, mesmo se classificando em primeiro? Eu prefiro falar de muita gente aplaudiu também. Eu vou ficar com os aplausos. Tá? Espero que a gente consiga jogar tão bem que aqueles que vaiaram da próxima vez aplaudam também. Mas hoje foi uma classificação bastante difícil e teve muita gente que veio aí e aplaudiu, e eu prefiro me dirigir a eles. E aqueles que vaiaram estão no direito de vaiar, pagar ingresso, está tudo certo. E a gente vai procurar cada vez melhorar para que todo mundo saia bastante feliz do estádio da próxima vez. Obrigado, Diniz. Marcelo. Deu mole. Só teu pulmão ali, espetado naquele cabo. Tem uma saída ali direto do pé.